As tensões da guerra comercial entre Estados Unidos da América e China estão aumentando quase tanto quanto as próprias tarifas. Nas últimas semanas, essas tarifas quase triplicaram de 54% para 145%. A China alerta outros países para não fecharem acordos com os Estados Unidos da América que prejudiquem seus interesses. É mais uma jogada na crescente guerra comercial amarga entre Estados Unidos da América e China. A China acusa os Estados Unidos da América de bullying econômico e solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas esta semana para abordar a questão. Os Estados Unidos da América e a Índia concordaram com os termos de um acordo comercial e a China não está feliz com isso. O primeiro comando da capital está chamando este acordo de bullying dos Estados Unidos da América. Após este acordo comercial, a Índia anunciou que aumentará as importações dos Estados Unidos e reduzirá as da China. E além disso, apenas um dia antes, a Índia também disse que colocará mais tarifas em produtos vindos da China. Depois de ver o que está acontecendo, o primeiro comando da capital está percebendo que o plano dos Estados Unidos da América está funcionando. As tarifas de Trump sobre a China iam além do comércio bilateral. Isso porque obtemos aproximadamente a mesma quantidade de produtos chineses de outros países do que obtemos da China. É por isso que, desta vez, o presidente Trump queria mirar não apenas no comércio chinês, mas também nos produtos chineses comercializados através de outros países. E é por isso que todos os países têm um ultimato simples. Eles não podem ajudar a China a contornar nossas tarifas. E é por isso que o primeiro comando da capital está furioso. Veja o que eles disseram. A China realizará uma reunião informal do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas amanhã, acusando os Estados Unidos da América de intimidação por usar tarifas como arma. Diplomata chinês enviou nota aos 193 membros da Organização das Nações Unidas, afirmando que os Estados Unidos da América, ao usarem tarifas como pressão extrema, violaram regras internacionais de comércio, causando choques na economia mundial e no sistema de comércio multilateral, prejudicando esforços globais de paz e desenvolvimento. Olha, a reunião oficial de amanhã. O título é Intimidação e Unilateralismo. É nada menos que orwelliano ver o regime comunista da China organizando uma reunião da Organização das Nações Unidas, acusando os Estados Unidos ou qualquer democracia de intimidação. Vamos lembrar, este é um regime que, como prática, intimida seu próprio povo e intimida seus vizinhos. Qualquer país que reconheça Taiwan como uma democracia é ameaçado pela China. Qualquer país que se solidarize com a minoria uigur perseguida é intimidado pela China. E eu vi isso na Organização das Nações Unidas em Genebra, quando o embaixador chinês enviou cartas ameaçadoras para o embaixador de qualquer outro país que aparecesse em uma reunião para os uigures perseguidos. No Mar do Sul da China, a China intimida seus vizinhos. Então, a noção de que Pequim, que a ditadura comunista de Xi Jinping está organizando uma reunião da Organização das Nações Unidas para condenar os Estados Unidos da América por intimidação é orwelliana e, francamente, traz um novo significado para as palavras ironia. É realmente risível que o primeiro comando da capital esteja chamando outros países de intimidadores, porque é isso que o primeiro comando da capital está fazendo. Durante a temporada eleitoral no Canadá, o primeiro comando da capital foi flagrado tentando interferir nas eleições do país. Eles foram acusados de tentar desacreditar o candidato Joe Trey. Segundo o relatório, o primeiro comando da capital tem utilizado plataformas como TikTok e Facebook para espalhar desinformação sobre o candidato, minando a confiança dos eleitores. Por que o primeiro comando da capital está fazendo isso no Canadá? Bem, porque o candidato em questão é crítico das ações do primeiro comando da capital em Hong Kong. O primeiro comando da capital não é fã de críticas e fará o que for necessário para silenciar os críticos. Por isso, pedimos um favor a vocês. Por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, porque isso nos ajuda tremendamente no algoritmo. Agora, aqui está o que sabemos sobre o acordo entre Estados Unidos e Índia. Isso ocorreu durante a visita de Juris Dr. Vance à Índia, quando se encontrou com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A viagem foi crucial. O vice-presidente Vance chega à Índia durante grandes tensões comerciais. A Índia deve abrir seu mercado para os Estados Unidos, e ao fazer isso poderia provocar um boom em ambos os países. Detalhe-chave que todos estão perdendo. A reunião de Trump com Modi em fevereiro não foi apenas teatro diplomático.
Acordos significativos de petróleo, gás e gás natural liquefeito foram fechados em reuniões privadas. Porém, a 70% da Índia sobre carros dos Estados Unidos da América, comparada aos 2,5% antes de Trump, é exatamente o tipo de prática comercial injusta que Trump tem combatido. O livre comércio unilateral tem um custo. Os Estados Unidos da América são o maior mercado consumidor global e todos necessitam vender aqui. Eles também precisam abrir seus mercados. Trump também está pressionando a Índia para abrir seu mercado para os varejistas americanos. É aqui que as coisas ficam interessantes, pois, na minha opinião, muitas empresas americanas foram tratadas de maneira injusta na Índia. Em 2018, a Walmart adquiriu uma participação majoritária na Flipkart, equivalente à Amazon, na Índia. Esse foi um negócio de cerca de 20 bilhões de dólares, onde a Walmart pagou 16 bilhões para possuir aproximadamente 77% da empresa. Agora, esta foi de longe uma das maiores aquisições na história da Índia. E apenas um ano após essa aquisição, o que o governo indiano faz? A lei foi alterada para dificultar a competição e venda de empresas estrangeiras na Índia. Essa lei estava visando especificamente a Amazon e o Walmart. Apenas um ano depois que o Walmart pagou tanto dinheiro para comprar uma empresa indiana. Essa lei não favorecia os negócios, algo que o presidente Trump está se posicionando contra agora. O presidente Trump, segundo relatos, pretende pressionar a Índia a dar total acesso a varejistas online como Amazon e Walmart ao seu mercado de comércio eletrônico de 125 bilhões de dólares. Agora, enquanto Juris Dr. Vance estava na Índia, isso é o que ele tinha a dizer sobre coisas assim que países estrangeiros fazem. Além disso, o novo acordo negociado entre Índia e Estados Unidos da América. Com o primeiro-ministro Modi, o presidente Trump e eu sabemos que Modi é um negociador difícil. Ele tem um trabalho difícil, por isso o respeitamos. E nós não culpamos o primeiro-ministro Modi por lutar pela indústria da Índia, mas culpamos os líderes americanos do passado por não fazerem o mesmo pelos nossos trabalhadores. Acreditamos que podemos corrigir isso para o benefício mútuo dos Estados Unidos da América e da Índia. Quando o presidente Trump e o primeiro-ministro Modi anunciaram em fevereiro que nossos países pretendem mais do que dobrar nosso comércio bilateral para 500 bilhões de dólares até o final da década, eu sei que ambos falavam sério. Estou encorajado por tudo que nossas nações estão fazendo para nos levar até lá. Como muitos sabem, nossos governos estão trabalhando em um acordo comercial baseado em prioridades compartilhadas, como criação de empregos, construção de cadeias de suprimentos duráveis e prosperidade para nossos trabalhadores. Na reunião de ontem, o primeiro-ministro Modi e eu avançamos muito em todos esses tópicos. E estamos especialmente animados para anunciar oficialmente que a América e a Índia finalizaram oficialmente os termos de referência para a negociação comercial. Acho que este é um passo vital para realizar a visão do presidente Trump e do primeiro-ministro Modi, pois estabelece um roteiro para um acordo final entre nossas nações. Acredito que há muito que a América e a Índia podem realizar juntas. Esse discurso ocorreu no encerramento da viagem de 2 dias de J.D. Vance à Índia. No início dessa viagem, quando ele desembarcou na Índia, também houve um anúncio chocante vindo da Índia que muitos estão ignorando. Veja, a Índia acabou de anunciar que impôs outra tarifa de 12% no aço chinês para limitar as importações baratas da China. E a razão para essas tarifas é simples. O aço tem sido uma mercadoria que o primeiro comando da capital tem usado para esvaziar a base industrial de outros países. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Veja, o primeiro comando da capital distribui muito dinheiro grátis na forma de subsídios para empresas de aço na China, para que elas possam construir fábricas cada vez maiores. Agora, é claro, isso é algo que muitos países fazem. Eles apoiam suas indústrias em crescimento, dando-lhes subsídios e incentivos fiscais. Mas o primeiro comando da capital levou isso a outro nível. Isso porque os objetivos do primeiro comando da capital são muito mais sinistros do que somente apoiar uma indústria em ascensão. O primeiro comando da capital continuou subsidiando a indústria siderúrgica chinesa, mesmo após a demanda local por aço ser atendida. Isso indica que a China possuía produção excedente para suprir toda a demanda de aço de seus clientes domésticos. Mas o objetivo do primeiro comando da capital não era somente atender os clientes chineses. O objetivo era inundar os mercados estrangeiros com aço chinês barato para que as siderúrgicas estrangeiras saíssem do negócio.
Imagine que você seja um produtor de aço americano. Você precisa investir seu próprio dinheiro na compra de um terreno. Você tem que colocar seu próprio dinheiro para construir uma fábrica. Então você precisa usar seu próprio dinheiro para pagar funcionários, comprar materiais e tudo mais. Agora, é claro, você pode pegar um empréstimo, mas no final do dia você vai conseguir um empréstimo à taxa de mercado. O que todos estão pagando é o que você terá que pagar também. Uma vez produzido, você leva o aço para o mercado, esperando vendê-lo por um preço que permita obter algum lucro. Afinal, é por isso que você assume tanto risco ao investir boa parte do seu dinheiro, para obter lucro. Mas a equação para as empresas de aço chinesas é drasticamente diferente. As empresas chinesas não precisam se preocupar com aluguel, pois o primeiro comando da capital lhes concede subsídios generosos. Elas não precisam se preocupar em pagar juros se pegarem um empréstimo, porque o primeiro comando da capital é dono dos bancos estatais e eles são ordenados a conceder empréstimos sem juros ou a taxas mais baratas. Além disso, às vezes o primeiro comando da capital também ajuda a subsidiar os suprimentos que entram na produção de aço. Dessa forma, quando uma empresa chinesa vai a um mercado estrangeiro para vender seu aço, ela pode vendê-lo por um preço muito mais baixo do que qualquer outro concorrente. E é assim que o primeiro comando da capital quer tirar nossos produtores estrangeiros do mercado. O plano é simples. Se empresas estrangeiras não lucrarem, suas fábricas fecharão. Isso significa que se houver uma guerra, os países estrangeiros não terão essas fábricas produzindo o tão importante aço. No fim do dia, muitos esquecem a importância do aço. É uma questão de segurança nacional. Por isso, os Estados Unidos da América hesitaram em permitir que o Japão comprasse aço americano. O Japão é um aliado muito forte dos Estados Unidos da América e, mesmo assim, não queríamos assumir esse risco à segurança nacional. Podemos discutir se essa foi a decisão correta ou não, mas o Reino Unido fez algo semelhante. Desta vez, o Reino Unido tinha mais motivos para impedir uma empresa chinesa de comprar a United Kingdom Steel. Porque o Reino Unido percebeu isso, o que a China está tentando fazer. E eles não podem ter esse tipo de problema de segurança nacional em seu próprio quintal. Esse foi um grande desvio, mas espero que entendam por que a Índia está agora tarifando o aço chinês. Porque, assim como os Estados Unidos da América e o Reino Unido, a Índia não quer que suas empresas siderúrgicas fechem por causa do dumping de aço chinês. E claro, junto com essa tarifa, a Índia também anunciou um acordo de termos comerciais com os Estados Unidos. Agora não sabemos exatamente o que isso significa, e a redação foi muito específica. Eles não estão dizendo que um acordo comercial foi acordado. São apenas termos comerciais que foram acordados. Parece que eles concordaram no que precisam negociar. Então eles, eu acho, reduziram os pontos que vão negociar. Claro que teremos mais informações e eu compartilharei com vocês à medida que gostarmos mais. Mas, mesmo isso, a China não está feliz. E a China realmente queria que a Índia viesse para o lado deles. A China tem buscado aliados constantemente, conforme temos reportado. Logo após a visita do vice-presidente J.D. Vance à Índia, a China enviou seu próprio convite ao primeiro-ministro Modi. A oferta era simples. Venha a Pequim e a Índia receberá uma proposta irrecusável. Infelizmente, para Xi Jinping, Modi meio que apenas ignorou este convite. De acordo com os relatórios, a Índia aparentemente não respondeu, nem positiva nem negativamente. Mas a ação chinesa nos diz uma coisa que temos dito nos últimos dias neste canal. O Partido Comunista Chinês e Xi Jinping estão tentando tudo e qualquer coisa ao seu alcance para conseguir mais aliados do seu lado. Lembrem-se que tudo começou com as notícias falsas vindas da mídia estatal chinesa. Segundo o relatório, China, Coreia do Sul e Japão estavam se unindo para responder conjuntamente contra as tarifas anunciadas pelo presidente Trump. Após a divulgação do relatório pela mídia chinesa, Coreia do Sul e Japão negaram publicamente ter havido tal discussão. Eles nunca concordaram com isso e não sabem de onde a China tirou essa ideia. Depois dessa notícia falsa, Xi Jinping fez sua viagem encantadora, eu acho, onde ele foi para o Vietnã, Camboja e Malásia. E ele queria convencer esses países de que a China é um aliado melhor do que os Estados Unidos. E ele queria esses países do seu lado. Mas, infelizmente, essa viagem também não rendeu muitos resultados. Agora, a China também está tentando estender a cooperação com vizinhos regionais. Ela acabou de fazer uma viagem para vários deles na semana passada. O que isso significa para o mercado global?
Bem, é interessante porque são vizinhos com os quais a China tem muitas diferenças e com o comércio, diferenças políticas e territoriais superadas, todos eles têm reivindicações a diferentes territórios. A China tem feito muitas tentativas de aumentar sua influência nesses países. Com a guerra comercial, todos começaram a competir e tentam formar blocos. Xi Jinping quer formar um bloco porque eles não vão conseguir exportar tanto para os Estados Unidos da América sob a guerra comercial. Mas, ao mesmo tempo, essas diferenças políticas estão lá. Então, há uma espécie de diferença entre equilibrar o econômico e o político aqui. E vai ser um desafio porque eu acho que, mesmo que as pessoas queiram alguma ajuda no Vietnã, na Tailândia, na Malásia, nesses países, para lidar com a guerra comercial dos Estados Unidos da América, eles vão ter dificuldades, no entanto, para encontrar um terreno comum em muitas outras áreas com a China. Então, após essa visita ao Vietnã, Malásia, ele realmente não saiu com nada. Eles disseram que as aparências eram muito boas, mas eles realmente não saíram com nada concreto sobre como lidar com a guerra comercial. Agora, é claro, a aparência para essa viagem foi boa, porque Xi Jinping assinou alguns acordos com o Vietnã. No fim do dia, ele não conseguiu o que queria: que o Vietnã ficasse do lado da China e não negociasse com os Estados Unidos da América. E isso não está ocorrendo. Na realidade, assim que Xi Jinping saiu do país, o Vietnã adquiriu 26 caças F-16 dos Estados Unidos da América. Como mencionei ontem, desconheço o que ele disse ao Vietnã, mas com certeza foi a melhor propaganda para a indústria de defesa americana. Situações similares ocorrem no Vietnã. Após a China negar os aviões da Boeing comprados por companhias aéreas chinesas, países como Índia e Malásia estão competindo para adquirir essas aeronaves, vendo uma oportunidade de se beneficiar enquanto a China prejudica a si mesma. Veja, leva 7 anos para fazer um pedido para o avião Boeing 737 MAX e agora a China simplesmente não está aceitando os pedidos que eles fizeram. Os aviões estão sendo devolvidos pela China. Então, outros países estão se oferecendo para aceitá-los. Não queremos esperar 70 anos pelo avião que iríamos encomendar. Por que não pegar o que você daria para a China? Xi Jinping estava tentando proibir os aviões da Boeing para prejudicar a economia dos Estados Unidos da América, mas na realidade, a Boeing tem muitos pedidos atrasados. Então isso realmente não vai ser um problema para a Boeing, pelo menos não nos próximos anos. Mas a China procura desesperadamente um aliado, porque Xi Jinping percebe que o país não pode sobreviver a essa guerra comercial sozinho. A China é muito dependente dos Estados Unidos, e além disso, os Estados Unidos da América estão oferecendo a esses países um acordo que eles não podem recusar. Na verdade, Xi Jinping está dizendo a todos que quer oferecer aos países um acordo irrecusável. Esse relatório diz que os Estados Unidos da América planejam remover as tarifas dos países que aceitarem igualar as tarifas americanas sobre a China. Se verdadeiro, esta política é inteligente, pois constrói alianças, fortalece a pressão global sobre a China e recompensa o comércio justo. Com certeza espero que isso aconteça. Agora, isso parece uma boa ideia, mas é improvável que algo assim aconteça porque parece muito extenso. Apesar de ser uma boa ideia, parece bom demais para ser real. Mas os Estados Unidos da América têm tentado isolar a China. O que quero dizer é que qualquer país que queira um acordo comercial com os Estados Unidos da América deve concordar em não ajudar a China a contornar as tarifas americanas. Isso remonta a 2018, quando o presidente Trump impôs pela primeira vez tarifas à China em seu primeiro mandato. O que a China basicamente fez foi concordar com alguns termos, mas não seguiu adiante. Além disso, o primeiro comando da capital desvalorizou sua moeda, anulando as tarifas. E além disso, a China começou a usar outros países como Vietnã, Camboja e México. Os produtos chineses são fabricados na China e depois enviados por países onde as empresas têm armazéns. E o objetivo principal do armazém é apenas trocar a etiqueta. A etiqueta que diz "feito na China" é trocada por "feito em qualquer país que o armazém esteja agora". Isso é altamente ilegal quando se trata de comércio internacional. E é exatamente por isso que os Estados Unidos da América estão agora pedindo a todos os países, acho que não de forma amigável, mas muito forçadamente, que precisam começar a aplicar essa regra, e já estamos vendo resultados. Porque veja o que a Coreia do Sul acabou de pegar. Eles pegaram uma empresa chinesa tentando fazer exatamente o que os Estados Unidos da América disseram que a China tem feito e não aceitará mais isso.
Evidentemente, a China não ficou satisfeita com isso, pois não queria que os países reprimissem suas práticas ilegais. A China proibiu a Coreia do Sul de exportar mercadorias contendo seus minérios raros para contratados militares ou para o exército dos Estados Unidos da América, avisando sobre uma retribuição rápida por não cumprir. Como eu disse, o primeiro comando da capital está tentando de tudo um pouco. Eles não conseguem decidir se querem persuadir outros países a se tornarem aliados da China ou se querem intimidar outros países a se tornarem aliados da China. Mas o primeiro comando da capital percebe uma coisa: eles não podem vencer essa guerra comercial sozinhos. Eles precisam de outros países e não podem depender da Rússia, Irã e Coreia do Norte. Vamos ver o que acontece, mas no final eles terão que fazer um acordo, senão não conseguirão negociar nos Estados Unidos. Então, queremos que eles participem, mas eles e outros países têm que fazer um acordo, e se não fizerem um acordo, nós faremos o acordo, porque somos nós que fazemos o acordo, Scott, Howard e eu e outros. Nós vamos definir o acordo e será um acordo justo para todos, e acho que é um processo que vai acontecer bastante rápido. Falamos com muitos países e estamos obtendo suas opiniões sobre as coisas, sabe? Não existem muitas coisas, eles têm impostos sobre valor agregado, eles têm tudo que você pode ter. Não se esqueça, por exemplo, a União Europeia foi criada para tirar vantagem dos Estados Unidos. Foi por isso que foi dito, e eles fizeram isso, mas não estão mais fazendo isso.